Acho que já deixei claro não concordar com o atual regime político desse país. 2 vídeos postei falando sobre a classe política, o que eu acho deles. Eu acho, acredito seriamente que nenhum político merece respeito. A pessoa sim, a pessoa, o ser humano, merece respeito, independente do que ele seja, do que ele faça, do que ele seja principalmente. Mas político nenhum merece respeito. Haja visto escândalos que explodem pelo país de corrupção, desmandos, roubalheira na cara dura. E todos são inocentes. Todos foram envolvidos por uma máfia da oposição que querem derrubá-los. Todos são inocentes, ingênuos, não sabiam de nada, principalmente não sabiam de nada. Tenho comigo que a classe legislativa, políticos, aqueles que decidem as leis, não deveriam ter o direito de decidir quanto querem ganhar. Quanto querem ganhar, não quanto merecem. Quanto querem ganhar, eles não deveriam ter o direito disso. Porque se eu quero aumentar a minha renda, o dinheiro do mês, vou batalhar. Vou trabalhar um pouco mais. Vou tentar uma ascensão dentro da empresa em que trabalho. Vou tentar vender um pouco mais se estou no comércio. Vou suar a camisa para aumentar a minha renda. E não simplesmente chegar na frente do chefe, na frente do dono da empresa e falar: hoje eu vou ganhar 10% a mais do que eu ganhava o mês passado. Se fizer isso, vai para a rua. Não tem como, não existe como. Eu vou decidir quanto eu vou ganhar. E eu falei em 10%? 10% para um mero trabalhador. Agora, um político é 30%, 40%, quando não é dobrar o salário. Quantas câmaras, prefeituras municipais, quantas câmaras municipais não se reúnem num feriado prolongado, no final de semana, no oculto da noite, para aumentar o próprio salário? E a população, infelizmente, só pode fazer alguma coisa quando eles estão se reunindo. Se é na surdina, se ninguém avisa a população que eles estão se reunindo para aumentar o próprio salário, eles decidem, proclamam aquilo num diário e a população não tem mais nada a fazer. Isso é um absurdo. Por isso que eu digo, político nenhum vale a pena, político nenhum presta. Claro, tem aqueles de bom coração. Vou entrar na Câmara, no Senado, vou entrar e vou fazer algo bom, vou ser honesto. Há boa intenção, acredito, conheci muitos de boa intenção, iriam realmente fazer alguma coisa entrando numa casa legislativa. Iriam. Não porque mudaram de ideia, porque nos enganaram. Não porque nos enganaram simplesmente, mas porque foram impedidos, proibidos, coagidos a não fazer coisas boas para mim, que lhe dei o voto. Para vocês, que lhes deu o voto. Sou contra o regime político deste plano, deste país. Vejo os políticos da seguinte forma: eles não têm a mentalidade que o resto da população tem. Ou seja, eles não têm uma mentalidade de pessoas honestas. Eles eram honestos, todos eles acredito que eram honestos. Acredito que eram pelo menos um pouco menos enganadores, um pouco menos raposas, um pouco menos mentirosos. Andavam um pouco mais na linha. Mas entram numa casa de legislação, prefeitura, governo, Distrito Federal, um cargo de legislação, entram e começam a ver
os seus colegas, os seus amigos, que mesmo sendo de outro partido, se juntam. Os partidos são só inimigos em véspera da eleição. Depois da eleição, todo mundo se junta e vamos confabular, vamos ver uma maneira de conversar mais profundamente, mais amistosamente. Então, o político honesto vai lá e começa a ver tudo isso. O político que não é ladrão vai lá e vê tudo isso. Aos poucos ele vê que é normal. Por quê? O grupo que ele convivia, bairro, cidade, gostava de se reunir, gostava de tirar um pouco do seu bolso para colaborar numa festa, gostava de fazer caridade. Caridade. Caridade é ajudar o próximo, ajudar os semelhantes. Ajudar mesmo, coração, coisa boa. Eu tenho um pouquinho de dinheiro sobrando, eu vou e ajudo. Vou lá e colaboro com um amigo que está em situação financeira difícil. Colaboravam. Sim, colaboravam. Só que chegam lá, é outro mundo. Esse mundo do colaborar, fazer caridade, deixa para trás. Eu sou político. Eles começam a se sentir superiores. Aquela população, aquele certo número de pessoas me deu autorização para administrar. Só que o povo deu uma autorização para administrar o bem da comunidade, e não administrar as próprias benfeitorias. A comunidade, aquele número de pessoas, deu o seu voto de confiança para esse candidato, para que ele legislasse, para que ele fizesse o bem. Porém, ele começa a deturpar o poder que aquele grupo lhe deu. Eu tenho o poder de consertar aquela ponte, de tapar aqueles buracos, de melhorar a educação, fazer uma creche. Tenho o poder disto. Tenho o poder. O candidato realmente tem, o candidato eleito realmente tem o poder de fazer tudo isso. Porém, ele também tem o poder de legislar em causa própria. O que é legislar em causa própria? Dar empregos. O cabide para seus parentes, dar emprego, cabide para vários amigos e aumentar o próprio salário, sem que ninguém decida, sem que o país tenha condições de arcar com tudo isso. Arcar, porque o país vai quebrando e o salário deles está seguro. Eles entram na justiça se acontecer alguma coisa, coisa que nunca vai acontecer, porque eles não vão deixar, mas a justiça vai manter o seu salário, enquanto os aposentados, os hospitais, as escolas públicas vão afundando e levando aqueles que votaram neles a diminuir sua condição de ser humano, a diminuir a sua condição de pessoa que deveria ser respeitada por aqueles que mereceram o seu voto. Um político, então, começa a fazer favores, a receber valores por benfeitorias a grandes empresas. Chamaríamos isso de propina, que é o nome. Chamaríamos de corrupção e vários nomes próximos. Aí acontece um escândalo, alguém dá com a língua nos dentes, alguém que está cansado, ou alguém que foi pego com a boca na botija, né? E começa a falar. Começa a falar, fulano ganhou milhões, fulano recebeu milhões para facilitar isso, o outro recebeu milhões para facilitar aquilo. Corrupções começam a aparecer e o tal candidato acusado é apontado, é descoberto, é chamado a depor, é chamado a ser preso até, mas ele é inocente. Ele não fez nada disso. E um advogado não pode ser punido, ele está recebendo para defender uma verdade ou recebendo para defender uma mentira. Quando é uma mentira deslavada, enorme, ele recebe
uma fortuna. Que advogado vai recusar fazer a vida dele defendendo um político de calibre? Que advogado vai recusar? Ele pode fazer a vida dele defendendo esse político. E se ele consegue, outros casos de outros políticos vão surgir e ele vai fazer o nome dele. Então o advogado está na vida, está no direito dele. Defender um acusado até que se coloque realmente culpa nele. E mesmo depois de culpado, a legislação permite 1000 recursos, 1000 situações em que o tal bandido de colarinho branco acaba se safando, não devolvendo dinheiro, e fica por isso mesmo, e a população continua sofrendo em hospitais, escolas e tudo mais. O político, então, como fica a moral de um político que foi pego? Ele se julga estar certo. Ele se julga estar correto no que fez. A moral dele é ilibada, é intocável. Ele fez aquilo que lhe foi permitido pelos votantes. Ele fez aquilo que estava no seu direito, dentro dos seus conceitos. Aí eu coloco a mudança, a transformação de uma pessoa, a transformação das pessoas simples, trabalhadoras, honestas, que se transformam em políticos. Continuam simples, trabalhadoras e honestas, mas a moral é outra. Seu conceito é de ainda ser limpo, simples e honesto. Mas, para nós, eles são ladrões de colarinho branco. E para eles estão no direito de fazer o que lhes é permitido pelos votos daqueles que eram seus iguais e agora são gentinha. Gentinha mesmo, só se lembram, só colocam eles em algum nível quando precisam do voto deles. E sorrisos falsos, amarelos, como eu já vi muito sorriso falso de gente que é superior longe das épocas de eleições. Então um político tem a sua moral modificada, ele se julga simples, correto em tudo que faz, porque recebeu voto para isso. Recebeu voto para isso e condená-los é muito complicado, porque eles têm poder, dinheiro. Então, fazer alguma coisa contra eles é quase impraticável por conta de seus contatos, seus poderes adquiridos junto à população. Deveríamos repensar sobre esta Constituição e o direito que eles têm de nos governar, de mandar em nós. Eu não dei poder nenhum a ninguém de mandar em mim. Eu quero ser livre. Livre o quanto for possível. Acredito na Constituição, devemos obedecer à Constituição, mas só eu que devo obedecer à Constituição, e eles não precisam, a Constituição deles tem outras páginas, tem outros escritos. Deveríamos rever isso. Deveríamos mesmo.